Se você está se planejando para morar na Espanha e quer saber um pouco mais das perspectivas para o ano que está começando, então fique com a gente até o final, porque no vídeo de hoje nós temos muita informação importante para você. Habla galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro de 2022, de muitos, do canal feito para quem quer saber tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece, nesse já 1 ano e pouco de canal aí que a gente está fazendo, né? Todo dia estamos ganhando novos inscritos, graças a Deus, então muitos não nos conhecem. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago. Eu sou a Luciana e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as previsões aí para o novo ano que está começando. E para ajudar com essa nossa previsão, temos algo inédito aqui para vocês. É um recurso que a gente desenvolveu aí, bastante estudo, bastante tempo e que é infalível, né? Infalível. No 3, hein? 3, 2, 1. A nossa bola de cristal já está aqui, ó, posicionada pra gente saber o que vai acontecer nesse ano. Bom, brincadeiras à parte, né? Na verdade, não tem como ninguém saber o que vai acontecer ao longo do ano, principalmente com tudo que tem acontecido. 2020, né? O final de 2019, 2020, 2021. Os últimos anos vieram aí para mostrar que não dá para prever nada, mas que dá pra gente se organizar aí na medida do possível, né? Dá para ter alguma ideia, né? Nós pesquisamos bastante, tem a nossa opinião, a nossa impressão, que já moramos aqui, que estamos vivendo o dia a dia, saindo para trabalhar, fazendo as atividades normal, conversando com outras pessoas. Sim. E também o que nós procuramos nos meios de comunicação, a opinião de especialistas, de institutos de pesquisas, para ter uma ideia do que pode acontecer esse ano aqui na Espanha, porque quem está se planejando, né, para quem já pretende, está fazendo a coisa certinha, já com antecedência, se planejando, é bom ter uma ideia do que pode acontecer para não ser pego de surpresa. Exato, aí você consegue tomar essa decisão aí se é melhor esperar um pouco, se está na hora certa de vir. Enfim, a ideia é dar um parâmetro aí para ajudar vocês um pouquinho no planejamento. Então já vamos começar falando pelo aspecto que costuma ser o principal nesses casos, que é a questão da economia. A Espanha no ano de 2019 teve uma queda muito grande, 2020, né, foi o ano mais difícil do confinamento, o ano da crise mesmo, teve uma queda muito grande, a economia da Espanha caiu aí cerca de 10%, e ela começou a se recuperar no ano de 2021, teve uma boa recuperação. Em algum momento a perspectiva é que ela conseguisse recuperar tudo que perdeu em 2020, conseguisse recuperar em 2021. Mas não foi o que aconteceu. Exatamente. O que nós estamos passando agora era algo também que não foi previsto aí no ano passado, quando se imaginava aí essa recuperação. E aí nós temos um parâmetro que é de recuperação entre os anos de 2022 e 2023. A Espanha ela conseguiu em 2021 já uma recuperação, conseguiu o PIB do país, voltou a crescer, cresceu na faixa de 6%, ainda não repõe o que perdeu, mas crescendo já é algo, né? Não continuando perdendo já é alguma coisa interessante. Tem uma previsão para esse ano de 2022 de crescer mais 5%, e para voltar aos níveis que ao nível que a economia estava em 2020, tô meio perdido nas datas, né? No comecinho de 2020, antes da primeira crise. Isso, ao nível que eles chamam de pré-pandemia, né? Para voltar nesse nível, a estimativa é que isso vai acontecer no primeiro ou segundo semestre de 2023. Mas tem um outro indicador que é bem importante a gente colocar, que esse indicador já se recuperou, já voltou aos níveis do país antes da pandemia, que é a taxa de desemprego. Aqui na Espanha é chamado de paro, e essa taxa hoje ela já está no mesmo nível que ela estava antes de começar a pandemia do coronavírus. A taxa de desemprego aqui na Espanha hoje está em 14,57% da população economicamente ativa, e só para a gente fazer um comparativo com o Brasil, no Brasil essa taxa hoje é de 12,6%. É menor que a da Espanha, mas esse número, assim, para ficar justo, vamos dizer assim, existe uma outra taxa, que é as pessoas que desistiram de procurar emprego. No Brasil nós temos um grande número de pessoas que, ou por ajuda do governo,
ou porque a família tem condições de manter essa pessoa, ou ela consegue aí com alguma outra atividade se manter, alguma atividade que ela faz informal, né? Nós queremos dizer. Pode ser uma pessoa que resolveu, enfim, fazer alguma manualidade, ou ela faz bolo, enfim, ela tem algum trabalho por conta e aí não é possível computar essa pessoa como desempregada, porque ela desistiu de procurar. Mas assim, para não pensar assim, poxa, então a taxa de desemprego no Brasil então é menor do que a da Espanha, mas assim, para que não fique injusto, esse número no Brasil que é alto precisa ser levado em Na consideração. Espanha também tem essas pessoas, os desalentados, como eles chamam, né? Aquelas pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego. Então elas não contam na estatística dos desempregados, mas aí é preciso levar em conta, se for comparar esses números mesmo, às vezes a gente vê, principalmente em rede social, muita gente falando isso, né? A Espanha tem uma taxa de desemprego maior do que a do Brasil. Mas aí, para comparar as coisas, seria interessante acrescentar esse número tanto da Espanha quanto do Brasil, para fazer um estudo aí e dar uma dimensão. Mas enfim, só para ter uma ideia, as duas taxas estão próximas, a da Espanha com 14,57, o do Brasil com 12,6, está bem próximo aí das duas. E esse nível hoje é muito próximo do nível que estava de desemprego de quando nós chegamos no Brasil. Chegamos do Brasil. Quando nós chegamos aqui na Espanha. Na Espanha. Né? Nós demos uma olhada aqui quando eu cheguei um pouquinho antes. A taxa de desemprego aqui estava em 14,7%, praticamente a mesma de hoje. E quando a Lu começou a trabalhar, não é nem quando ela chegou, né? Ela chegou um pouquinho depois. Em outubro de 2020. Em outubro de 2019, isso. Em outubro de 2019, a taxa de emprego, a minha, eu considerei abril de 2019, que foi o mês em que eu comecei a trabalhar, e a da Lu, em outubro, estava em 14,02%. Então, é praticamente o que tem hoje. Então, exato, é praticamente o que tem hoje. Apesar da economia ter caído bastante e ainda não ter se recuperado, os níveis de emprego estão se mantendo, que acho que é o dado que mais interessa para quem está se planejando para vir para cá, né? A maior preocupação geralmente é ter um emprego. E a gente vê isso no dia a dia, principalmente eu tenho visto isso no trabalho. Hoje lá onde eu trabalho, na loja onde eu estou, cerca de 80 pessoas trabalham, e tem muita gente comentando que tem uma outra oferta, tem muita gente saindo. Tem uma rotatividade muito grande, assim, não é porque estão sendo mandados embora, é porque as pessoas estão achando melhores trabalhos e estão saindo. Então, assim, tem essa demanda, a gente é prova disso, de que, assim, a gente não ouve muito aqui essa questão de, nossa, eu estou desempregado há muito tempo, assim, quem tá um pouco por opção, porque não achou um horário que encaixa, não é exatamente o que quer. Mas, assim, não tem aquele desespero do tipo, nossa, eu já estou há meses procurando e não acho. Seria pra gente, assim, seria como fazer uma conta hoje de cada 100 pessoas. Bom, não vamos colocar 100, de cada 10 pessoas que nós conhecemos, mais ou menos duas aí, não tem como falar 1,4 pessoas, né? Mas 2 pessoas estariam desempregadas. E dentre as pessoas que a gente conhece, tem pessoas, sim, que estão desempregadas. Mas é isso igual a Lu falou. Nós tem uma mãe de uma amiga da Ju que está desempregada. Nós comentamos isso até na live, né? Que nós fizemos. Que é cozinheira. E é isso, assim, é um pouco porque não encaixou no que ela está buscando, que não encaixa direito com o horário que ela quer. Então, assim, ela está preferindo ficar em casa. Tem essa opção. Tem essa opção. Né? Às vezes. Ela tem um marido que trabalha e tudo, e assim, com o salário dele se viram bem. Então, assim, às vezes o que ela vai ter que pagar para alguém ficar com a filha e transporte, a hora que coloca tudo isso na balança, ela fala, não, eu prefiro esperar. Então é isso, é aquilo que a gente sempre fala, comenta aqui, ou lá no Instagram também, assim, o emprego tem. Nunca nós falamos aqui que dá para escolher emprego, principalmente para quem está chegando. Então, assim, os níveis de emprego estão satisfatórios, é possível conseguir um emprego, mas é lógico, para a pessoa que vem querendo uma vaga específica, um serviço determinado, é preciso estar preparado, principalmente dependendo do setor que essa pessoa trabalha, é preciso estar preparado. Financeiramente, para ir segurando as pontas até você achar esse trabalho. Isso, para aguentar mais tempo. Agora, do resto, construção civil tem bastante emprego, área de entrega, enfim, tem empregos. Né? Dá para conseguir emprego, sim.
os números mostram isso, né? Que os níveis hoje praticamente pouco afetados pela pandemia. Ainda falando de economia, nós pesquisamos alguns materiais, alguns estudos feitos por bancos, por economistas, sobre a previsão de recuperação da economia. Tem uma previsão de injeção de 27 até 40 bilhões de euros na economia espanhola, que isso é parte do Fundo Europeu, né, de apoio aos países que foram mais afetados pela crise. Então isso vai injetar um bom dinheiro, que a Espanha já tem um plano de onde gastar esse dinheiro, né, em pesquisa, desenvolvimento, infraestrutura também vai consumir uma parte desse recurso. O setor do turismo, né, que foi bastante afetado. Esse é considerado pelos especialistas o setor que vai puxar a recuperação econômica da Espanha, né? É o setor mais forte aqui da Espanha. A Espanha é muito dependente do turismo. Antes da crise, a Espanha recebia quase 80 milhões de turistas por ano. O ano passado esse número ficou bem abaixo, mas já foi até mais do que as expectativas, do que as previsões que tinham. Então, para esse ano, acredita-se que o turismo vai continuar sendo o carro-chefe, né? O que puxa a economia da Espanha. Também, segundo os especialistas, tem uma questão de um consumo, uma demanda reprimida, porque todo esse período do ano passado, do confinamento, aí que a gente passou, as pessoas passaram a poupar, né, o dinheiro. Passaram a pensar assim, eu não sei o que vai acontecer, então parou de gastar um pouco, acabou fazendo aí uma... E também, às vezes, nem tinha onde gastar o dinheiro tanto, né? Então, foi uma poupança forçada. Que eles dizem que foi feito. E isso, a estimativa deles é que isso pode injetar até 45 bilhões de euros na economia espanhola. É um percentual importante para o PIB, que pode contribuir aí para toda essa recuperação, de onde eles esperam que saia o dinheiro. Bom, e outro fato importante ainda falando sobre a economia, que é a situação dos contratos aqui na Espanha. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que algo que não é muito legal é essa questão dos contratos serem temporais. A maioria dos contratos são temporais, ou seja, você já começa a trabalhar e você já sabe o dia em que você vai terminar. E é ruim porque se você for renovado, essa renovação é feita sempre muito próximo da data do final do contrato, então é meio que você nunca consegue se programar porque você sabe que você termina, o seu contrato termina, por exemplo, dia 30 de março e só lá para o dia 15, 20 de março é que você vai saber se você vai ter esse contrato estendido por mais um tempo ou não. Só te cortando, eu tenho amigos que trabalhavam, amigo no caso, né, que trabalhavam em um lugar onde o contrato era feito a cada 15 dias, a renovação. E ele disse que avisavam praticamente no dia que o seu contrato ia ser renovado. Ele trabalhava pela noite, então ele disse que de manhã avisavam ele de que o contrato dele tinha sido renovado. Então ele sabia que ele tinha mais 15 dias. Mas era aquela agonia a cada 15 dias se vão renovar o meu contrato ou não. Sempre que alguém pergunta aí de pontos em desvantagem aqui da Espanha, eu pelo menos sempre apontei esse como uma das coisas que eu não gostava aqui da Espanha, porque é isso, você tá sempre naquela corda bamba. Às vezes você quer programar algo para daqui 6 meses, mas você pensa assim, eu não sei nem se eu vou ter trabalho até lá. E implica também na questão do aluguel, né? Que dificulta muito para quem quer o aluguel. Para quem quer alugar, exatamente, porque aí eles pedem um contrato indefinido e tal. Então, assim, aqui tem esses... Não são 2, são 3 tipos de contrato, que seria esse temporário, tem um outro que é por obras e serviços, ou seja, o contrato vai durar enquanto tiver o serviço. Então é outro contrato bem chatinho, porque você não sabe até quando vai ter serviço e você tem um contrato meio que em aberto, que a qualquer momento você pode ser mandado embora. Então, de certa forma também é uma estabilidade muito grande e só o que dava aquela segurança para nós, que é o que nós no Brasil pensa assim, tenho minha carteira assinada, que aqui o que equivale a essa situação seria o contrato indefinido. E agora acabou de ser aprovado o final desses contratos temporários, desses contratos de obra e serviço. Então, assim, é uma outra boa notícia aí para o ano de 2022. Realmente, aprovou uma reforma laboral que vai realmente acabar com essa questão aí dos contratos indefinidos. Está colocando um bom limite nisso, os contratos temporários, né? Uma relação de trabalho um pouco precária que melhora, principalmente para quem está chegando, vai precisar alugar alguma coisa e apresentar um contrato. Isso pode sim ser uma grande vantagem, uma grande ajuda aí para esse ano de 2022. Agora, um ponto não tanto positivo para o ano de 2022 é a exigência de visto para entrar aqui na Espanha.
todos os países aí do espaço Schengen vão começar a exigir um visto. Hoje, acho que todo mundo sabe que brasileiro não precisa de visto para entrar na Espanha. A pessoa pode vir naquela condição de turista e acabar ficando. Mas aí agora, a partir do ano de 2022, vai ser necessário tramitar aí um visto antes de sair do Brasil. Mas isso é um assunto que a gente quer detalhar ele, então nós vamos fazer um vídeo especificamente para falar sobre como vai funcionar isso. E para um ponto negativo falando de vistos, vamos colocar um ponto positivo também falando de vistos. Vai equilibrar aí a balança. Deixar justo, né? Foi aprovado recentemente, agora no começo de dezembro, no Conselho de Ministros. Aí é uma questão mais burocrática aqui da Espanha, né? Do Conselho de Ministros, depois aprova os deputados, enfim. Também isso seria assunto para outro vídeo, ou para um post lá no blog, quem sabe. Mas foi aprovado uma lei, o projeto de lei no caso, né? Que está sendo conhecida aqui na Espanha como Lei das Startups, que é para facilitar a questão de abertura de empresas, essa parte mais empresas tecnológicas, essas coisas, para atrair outras pessoas aqui para a Espanha. E dentro dessa lei tem o visto de nômade digital, que aí é para aquelas pessoas ou que têm trabalho remoto, que trabalham para empresas de outro país, mas desde casa e querem fazer... trabalhar aqui. É legal porque assim, ele vai dar uma cobertura para aquelas pessoas que não se encaixam no visto de residência não lucrativa, porque o visto de residência não lucrativa, embora muitas pessoas pensem assim, mas eu trabalho para uma empresa e eu posso trabalhar remotamente, só que para o visto de residência não lucrativa, você não pode ter um vínculo com uma empresa, então esse visto vem aí para cobrir esse pessoal e também outras áreas aí. Então eu acho que vai beneficiar muita gente. Quem trabalha totalmente pela internet e não consegue comprovar aquela renda que... olerite, ou então através de bens, né? Isso, não consegue comprovar para o visto de residência não lucrativa. Esse pode ser um bom caminho. De repente, para você que já trabalha com isso ou que está começando alguma coisa nesse sentido de trabalhar, ter a sua liberdade geográfica, aprovando essa lei vai ser bem interessante, vai ser uma possibilidade a mais para as pessoas morarem aqui na Espanha. Ou até para quem nunca nem pensou, de repente é o caso de começar a pensar aí, surgindo essa nova possibilidade. Exato, de repente aí no período de um ano você consegue fazer deslanchar algum negócio, essa lei é aprovada, porque imagino que isso precisa ser aprovado rápido, porque senão o país acaba ficando para trás, e aí é uma oportunidade para você vir morar aqui na Espanha. Legal. Exato, nós vamos estar acompanhando isso, né? Conforme for avançando, for tendo aí qualquer evolução, a gente vai comunicando vocês aí. Bom, agora falar de um ponto que muita gente está preocupada aí, que está sempre perguntando aí pra gente, é a questão da pandemia, como que tá esse avanço, se vai fechar a fronteira, se não vai. É algo também que a gente não pode dizer assim, com 100% de certeza, mas com base nas pesquisas e assim, no feeling, tudo que a gente tem acompanhado e também podendo comparar com o que a gente já passou, né? E olhando a bola de cristal também, a bola de cristal também. Nós podemos dizer que assim, de momento não é uma opção. A Espanha está tentando adotar aí justamente o que ele fez no começo da pandemia, só que o contrário. O que aconteceu lá atrás, primeiramente, a primeira medida, e que sim, é a mais efetiva, mas que de qualquer forma é a que mais prejudicou o país, que foi aí o lockdown, o fechamento entre comunidades, a restrição das pessoas saírem, o fechamento de fronteira, tudo isso que foi a primeira medida. Isso, nesse momento, não é uma opção. E o que eles fizeram depois, que foi chamado de plano de desescalada, que seria aos poucos e flexibilizando. Então, agora o que eles estão fazendo é o inverso. Eles estão primeiro cortando um pouco essa flexibilização, que seria diminuindo o aforo nos restaurantes, nos locais públicos. E aí, possivelmente, assim, se todas essas medidas não forem, conforme nada disso for funcionando, pode ser que chegue, mas acho que não é uma... no momento não é uma opção. Não, em nenhum momento, em nada que a gente leu, que a gente vê por aqui, nem na televisão, nem nada, nós ouvimos falar sobre essas medidas. Primeiro porque aqui na Espanha tem essa questão das comunidades autônomas, que tem que eles têm poder para tomarem decisões, que nem o presidente pode impor, em alguns casos, pela lei, né, impor medidas a essas comunidades, cada uma toma suas medidas. Hoje está um pouco assim, Catalunha está tomando umas medidas, País Basco outras,
Madrid, de momento, é a que está mais flexível, mas aí cada comunidade... E para ter um novo lockdown ou qualquer medida assim mais restritiva como tivemos, precisa primeiro o Congresso aprovar, dar poder para o presidente, tem que ser um estado de alarma, né, como foi da outra vez, para que o presidente possa determinar qualquer medida. Seria o equivalente ao estado de sítio no Brasil, que confere poderes especiais para o presidente e tal, mas aqui de momento nós não vemos nada disso. Como a Lu falou, né, eles estão com esse outro plano de ir fazendo uma escalada das medidas. Sobre fechar a Espanha, fazer o lockdown é difícil, porque a questão econômica e tudo isso, então eles devem esgotar todas as outras medidas. E sobre fechar a fronteira, que é o principal maior medo, acho que é a maior pergunta que a gente tem recebido ultimamente, né? É o fechamento de fronteira. Isso está muito mais, a gente até comentou na live também, está muito mais atrelado ao que pode acontecer no Brasil do que aqui na Espanha. O que nós pesquisamos, a opinião de muitos especialistas aí que a gente encontrou, é que isso é uma medida que é feita para evitar uma nova variante entre no país. Quando o Brasil estava quando a Espanha liberou para vários países e o Brasil continuou com a restrição, o Brasil estava com o problema da variante Delta, que estava muito forte aí no Brasil, e aqui na Espanha a gente não ouvia falar de casos dela, era algo bem... Era algo que estava restrito, controlado, e acho que a ideia da Espanha era que não viesse ninguém do Brasil para trazer essa nova variante para cá. E no caso que nós estamos vivendo agora da Omicron, essa variante já está aqui, assim, em toda a Espanha, e não, talvez no Brasil até menos, não sei se tem no Brasil. A gente tem, eu já vi que tem, né? Mas não sei como é que está a evolução também, a gente não tem... Não tem acompanhado, quem tiver aí essa informação, deixa aí pra gente nos comentários, mas como é uma variante que ela já está aqui, acho que não haveria a necessidade de dizer assim, vocês não vão entrar porque vai trazer essa variante, porque ela já está aqui. Essa foi a opinião que a gente encontrou, que não teria o porquê fazer essa restrição. Agora é isso, depende um pouco também de como as coisas avançam aí. Isso, de como que tudo vai evoluir, se o Brasil, se surge uma nova variante, de repente, no Brasil, que não tem aqui, enfim, é um cenário que acho que ninguém consegue prever, acho que nem o próprio presidente da Espanha sabe quais são as medidas que ele vai tomar nos próximos meses, porque isso vai depender muito do andamento das coisas. Do dia a dia, né? Vai ter que ir acompanhando aí a evolução do dia a dia. Então, assim, se a Espanha pretende ter o turismo ainda como um carro forte, como nós falamos na parte da economia do vídeo, ela vai precisar das fronteiras abertas. Embora o turismo interno aqui é muito importante, movimenta bastante, mas o dinheiro que vem do exterior também é importante, movimenta muito a economia. Então, por tudo isso, nós não acreditamos que vá fechar as fronteiras, pelo menos não de imediato. O que a gente viu nas pesquisas é que o mês de janeiro, eles consideram o mês de janeiro como um mês extremamente importante para as definições, porque assim, tá no auge agora, tá no pico dos contágios dessa nova variante, e o desenrolar em janeiro, né? De repente, em janeiro consegue controlar, consegue reduzir o número de contágios, e aí, com base nisso, é que eles vão tomar as decisões aí que podem afetar ao longo do ano. Nós vamos estar atentos também aqui a qualquer novidade. Segue a gente lá no Instagram, para quem ainda não segue, porque qualquer coisa a gente também posta lá é mais rápido. De momento são essas as perspectivas que nós vemos, que nós estamos enxergando para o ano de 2022. Nós estamos bem otimistas com o ano, não, em nenhum momento é algo que passa, assim, não temos uma preocupação pelo que pode acontecer, mas estamos atentos a tudo que está acontecendo, ao desenvolvimento das coisas, e vamos falando para vocês aí, qualquer novidade, a gente está sempre em contato, sempre falando com vocês, para passar as informações e as opiniões nossas aqui da Espanha. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não está inscrito, corre lá e se inscreva. Aqui nós postamos 2 vídeos por semana, sei que nós temos falhado aí nas últimas semanas também, se aproximando aí festas e enfim, toda a mudança que tem acontecido aí na nossa vida, que vocês também têm acompanhado com a minha volta ao trabalho, mas o nosso plano continua. E se Deus quiser manter aí os 2 vídeos por semana, religiosamente, como a gente sempre gostou de fazer. Terça e quinta. E muito obrigado por nos assistir até aqui.
e nos vemos no próximo vídeo.